Física é complicada. É muita conta. E haja fórmula. Física é cheia de teoria. Não entendo nada. Agora imagina se ninguém tivesse inventado a luz elétrica. Imagina. Aliás, você sabia que quanto mais iluminada a cidade, menos estrelas a gente consegue ver? Galera, o nosso assunto hoje é física, com direito a um papo com o astrônomo Naelton Araújo. Antes, deixa eu chamar a nossa primeira estrela, a professora Cristiane Tavolaro, por gentileza. Tudo bem, Anjo? Tudo bem com você? Tudo jóia. Equilíbrio do corpo extenso. Explica isso. Imagine que a gente tenha corpos pequenininhos quando comparados com tudo que está em volta. Quando você aplica uma força nesse corpo, vou aplicar em você, tá bom? Tá, aplica a força, esse corpo se desloca como um todo. A gente não consegue distinguir partes do corpo. É um corpo só. E ele translada, ele sofre aí um deslocamento, adquire uma velocidade e tal. Mas, se esse corpo é extenso, que é a palavra que a gente usa na física, ou seja, se ele é grande quando comparado, inclusive com um corpo que vai aplicar força nele, então fica com os pés no chão, tá? Firme. Se eu aplico a força, solta aqui, aí esse corpo gira. Se ele gira, então a gente não pode mais tratar só a translação. Tem que pensar em translação, desloca, mas também rotação. Ele pode girar. Toda vez que isso acontece, então a gente chama isso de corpo extenso. E aí o tratamento que a física faz disso é diferente de ponto material. Então vamos ver um vídeo? Vamos? É com você, professor! Olá, galera, tudo bem? Sou o professor Alfredo Soto, do QG do Enem. E nós vamos resolver uma questãozinha aí do Enem do ano passado para a hora do Enem, legal? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide? Mergulha comigo, vamos lá. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Belezinha? Então, o que o cara fez, né? Ele pegou uma barra cilíndrica, homogênea, botou num fulcro, num apoio, e colocou o arroz de um lado e quer saber qual é a massa daquela barra. Essa questão, ela envolve um conceito interessante, que é o conceito de equilíbrio do corpo extenso. Porque nós estamos acostumados, né, com o equilíbrio do ponto material, onde a primeira lei de Newton é suficiente. Ou seja, se eu tenho um objeto pequenininho, para ele ficar parado, basta que o somatório das forças seja 0. Isto é, se eu tiver uma forcinha para baixo que vale 10, com uma forcinha para cima de 10 eu igualo e acabou. Mas quando o objeto é um corpo extenso, não adianta só a força resultante ser 0, o somatório das forças ser 0, isto é, dependendo de como você aplica uma força, ela pode sobrar. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide, dá uma olhadinha aqui, vamos fazer aqui um desenho, deixa eu chamar aqui minha canetinha. Então, imagina que você tem aqui uma barra, né, que você faz uma força de, por exemplo, 10 newtons para cima e uma forcinha de 10 newtons para baixo. Ela não vai ficar parada, né? Ela vai rodar. Então, o que acontece? Quando você tem, né, o somatório das forças dando 0, isso me garante que o objeto não anda. Mas para que ele não rode, é preciso também que o somatório dos momentos também dê 0. Ou seja, não sobre momento. O momento é uma grandeza... Volta comigo, né? O momento ele é uma grandeza vetorial. Embora a gente não faça essa abordagem no ensino médio, nós nos preocupamos mais com a parte escalar dela, ou seja, quanto ele vai dar, que corresponde basicamente ao produto da força pela distância, desde que essa força e a distância sejam perpendiculares. Então a questão remete exatamente isso, né? Para ficar em equilíbrio uma balança, se ela tem braços iguais, é lógico que as forças vão ser iguais. Mas se a balança tem braços diferentes, não adianta os pesos serem iguais, ou seja, os momentos devem ser iguais, legal? Então o momento de quem gira para um lado vai ter que ser igual ao momento de quem gira para o outro. Vamos dar uma olhadinha então no outro desenho. Vamos lá então. Vamos pegar aqui, ó. Observe, né? Nessa situação, ou seja, o cara colocou aqui
qual a massa da barra obtida pelos alunos. Então, a primeira coisa é você entender que onde vai estar o peso dessa barra, né? O peso da barra vai atuar no centro da barra. Ou seja, como ela tem 8 pedacinhos, o peso da barra vai atuar aqui, ó, no meio da barra, que seria o nosso centro de massa, o centro de gravidade. Então, aqui eu teria o peso da minha barrinha, legal? Sendo esse peso, como a gente lembra, né? O produto da massa pela aceleração da gravidade, né? E esse cara pendurado, esse arrozinho pendurado, ele também faz uma força para cá, né? Que seria não é bem exatamente o peso, porque o peso está lá atuando no objeto, mas a gente está transportando esse valor como se fosse o peso dele, né? Então aqui eu teria uma força para baixo que seria igual ao peso dele, ou seja, a massa dele vezes gravidade. Onde essa massa aqui, né, é essa massa de 5 kg, beleza? Vezes a gravidade, que é 10. Então, para esse cara ficar em equilíbrio, não basta que esse peso seja igual a esse, não é isso? Eu vou ter que ter o somatório dos momentos dando zero. Ou seja, o momento de quem gira para um lado tem que ser igual ao momento de quem gira para o outro, legal? Essa força tende a girar para cá em relação a esse apoio. E essa força tende a girar para cá em relação a esse apoio. Então, eu vou precisar dessa distância, que eu vou chamar aqui cada pedacinho de D, tá vendo? Então, eu vou chamar essa distância de 3D. E vou chamar essa distância de D. Então, o momento de um lado vai ser esta força aqui, né? Este F ou P', vezes essa distância que é 3D, sendo igual a esta força aqui, que no caso é o meu peso aqui, né, da barra, vezes D. A gente pode cortar o D que aparece dos dois lados, né? E agora a gente substitui. O F, ele vale 5G vezes 3, né? 5G é o valor da força, que é o P', e esse peso é mg. Conclusão, a gravidade não vai atrapalhar, a aceleração da gravidade vai sumir, então essa massa vai dar o valor lá de 15 quilogramas aí, né? O Enem aí pegou um pouquinho por esse excesso de algoritmo significativo, mas não tem problema, né? A interpretação é essa. Ou seja, a massa que a gente vai ter que ter 15 quilogramas, legal? Esse conteúdo é um conteúdo bastante interessante, né? Porque ele remete não só a somatório das forças da zero, né? A primeira lei de Newton, do cara parado, mas sim também ao somatório dos momentos dando zero. É o equilíbrio do corpo extenso. Basicamente, um assunto muito legalzinho que se resume aqui. Olhar para o cara, para o corpo extenso de uma outra forma, analisando outras coisas além da sua força, legal? Esse tipo de cálculo é muito difícil de fazer? Não, não é difícil desde que você conheça bem as leis de Newton. Porque basicamente o que está acontecendo aí nesse exercício é a aplicação dessas leis. O que diz a segunda lei de Newton? Importantíssima. Ela diz que força é igual a massa vezes aceleração. Tem um detalhe, né? Não é só saber a lei, a gente precisa saber visualizar a aplicação da força. Então, o caráter vetorial da força é importantíssimo nesse tipo de exercício. Você precisa saber, Elande, localizar as forças naquela barra. Aquele saco está aplicando ali uma força-peso, tem o braço, né, daquela barra que está ali também exercendo uma força. Você precisa conhecer como desenhar essas forças naquele esquema para, aí sim, equacionar a partir do que você está visualizando ali. Igualar as forças, né, já que tem ali uma situação de equilíbrio, e igualar os momentos das forças também. Não é difícil, tá? Tem coisa muito mais difícil. E se eu tiver dúvida, então? Você pode buscar em livros didáticos de física do primeiro ano do ensino médio, onde você vai encontrar as leis de Newton, que eu comentei, e também um capítulo especial que nem sempre é estudado com detalhes, um capítulo especial que se chama Equilíbrio do Corpo Extenso, que é aquilo que a gente estava conversando, né? E ali você vai encontrar passo a passo como aplicar essas forças todas. Você também pode buscar na internet algumas simulações que permitem que você aplique a força que você quiser naquela barra. Imagina uma gangorra. Então ela tem ali um ponto de apoio e aí você consegue colocar sobre os lados da gangorra corpos de massas diferentes. E aí você consegue conferir em que situação você vai fazer com que essa gangorra permaneça naquela posição horizontal, que a gente está chamando ali de equilíbrio. E você vai perceber que, assim como no exercício, você não precisa colocar corpos nas extremidades da gangorra. Você pode mudar a posição
dos corpos e dependendo da massa, que no caso vai acabar provocando a força, né? Dependendo da posição que você coloca esses corpos, você consegue equilibrar a gangorra sem ser pelas extremidades. O assunto agora, ondas. Nada a ver com o mar? Tudo a ver. São ondas sonoras, que a gente vai ver lá no exercício, né? Mas são ondas mecânicas, assim como as ondas do mar. Dá uma força e coloca o vídeo, Renatinho. Uma questãozinha que eu separei é uma questão sobre ondas. Ondas é um assunto que cai a beça no Enem, né? É um assunto que está lá na habilidade 1, na identificação de fenômenos e conceitos. E é um conteúdo bem vasto, então é sempre interessante você dar uma olhadinha com calma, verificar tudo que a gente tem lá. Belezinha? Então vamos dar uma olhadinha na nossa questão? Mergulha comigo, vamos lá. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar os instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente a... Volta comigo. O que você tem? A mesma nota musical. Se você tem a mesma nota musical, você tem a mesma frequência sendo emitida. Essa é a ideia. Então, o que permite diferenciar sons de frequências iguais? Essa é a ideia básica dessa questão, legal? E ela envolve o quê? As qualidades que o som tem. São basicamente 3 qualidades. Vamos voltar comigo no slide aqui para a gente escrever? Né? Basicamente, nós temos 3 qualidades. Né? Nós temos a altura, nós temos a intensidade, legal? E nós temos o timbre. Tudo bem? Gente, a altura ela está relacionada com a frequência. Ou seja, o que significa para a gente um som alto? Né? Um som alto é, na verdade, um som agudo. E um som baixo, ele é, na verdade, um som grave. E aí você vai falar, mas Soto, então o que seria o que eu chamo de som alto? Aumenta o som que o som está alto. Aí você está se referindo à intensidade. A intensidade é exatamente o que a gente chama de altura. Ou seja, a intensidade ela é, na verdade, a potência dividido pela área. Ou seja, quanto de watt que eu tenho por metro quadrado. E o timbre, ele é o chamado desenho da onda. Ou seja, ele é o que diferencia sons, desenho da onda. É o que diferencia sons de frequências iguais. Ou seja, se você tiver um violão, né, ele vai ter uma onda mais esticadinha. Se você tiver um violino, um som mais agudo, você vai ter uma coisinha mais assim desse tipo. O desenho da onda é que vai diferenciar um do outro, né? Esse desenho que a gente tem. Então, são 3 qualidades. Então, volta comigo. Né? A gente tem 3 coisas ali, né? O que a gente chama de altura, né, que é o som alto e baixo, na verdade o som grave e agudo. A intensidade, que está relacionado com a potência, com o que você chama de barulho. Esse som está muito alto, na verdade não está alto, está intenso. Né? E o timbre, que permite diferenciar sons iguais. Isto é, se eu tiver um violão tocando um Lá 440 Hz e você tiver um piano tocando um Lá 440 Hz, ele tem a mesma nota, a mesma frequência, tudo igual, mas o som é diferente, porque o desenho dele é diferente. Legal? Então, o timbre dele é diferente. É isso que a questão quer saber. Então, vamos dar uma olhadinha no texto. Vamos lá comigo. Ó. Essa diferença, né, de sons de frequências iguais se deve a quê? A intensidade sonora. Ou seja, porque um som foi mais intenso, um som foi mais barulhento do que o outro? Não. A potência sonora. Não, porque a potência sonora também está relacionada com a intensidade. Também não. Diferente velocidade de propagação do som emitido pelo instrumento. Se o som, se o som foi emitido no ar e está vindo pelo ar, essa velocidade é a velocidade do som no ar para os dois. Então, eles têm a mesma velocidade de propagação. Né? A altura do som também remete à frequência. Né? Então, se eles tivessem alturas diferentes, eles teriam frequências diferentes, seriam notas diferentes. Né? Então, o que diferencia um do outro é o nosso timbre, né, que é exatamente o desenho da onda, que ele até fala, né, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Ou seja, eles vão ter, volta comigo, mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, tudo bonitinho, exceto o desenho dele. Os desenhos serão diferentes. O desenho da onda é o timbre da onda. Assim a gente fica com a letra D. Legal? Um grande abraço para todos. Professora, pelo que eu captei, o importante é eu conhecer as propriedades do som. Tô certo? E você viu quais são as propriedades do som. Vamos lá, quais são? Intensidade, altura e timbre. Não adianta você saber só os nomes.
você tem que entender cada uma delas, o que elas significam, porque senão você não consegue responder a questão, né? Lá nas alternativas você vai se confundir. Então, o importante é você entender o significado de cada uma dessas palavras, no caso das ondas, intensidade, altura e timbre. No caso do timbre, aquela brincadeirinha que você fez com o corpo, faz de novo. Vamos lá. Aqui. Olha lá. Tá. Tem um formato de onda aqui, super bonito, né? Agora você consegue mudar esse formato? Mudar o formato? Faz de um jeito diferente. Pronto. Se fosse som, a gente já conseguiria distinguir um instrumento musical do outro, porque o timbre é justamente a forma da onda. Pela forma de onda é que a gente consegue distinguir esses instrumentos musicais. O que o aluno, então, precisa saber para realizar uma questão dessa? Esse tema é estudado no segundo ano do ensino médio. Tem lá um capítulo fantástico no segundo ano do ensino médio chamado Ondas. Dentro desse capítulo, ondulatória, tem lá acústica, que vai tratar justamente dessas ondas especiais, que são ondas mecânicas sonoras, né? E lá você vai encontrar todos esses detalhes que a gente está comentando aqui. O que significa intensidade, ou seja, se o som é forte ou fraco, o que significa aí a altura, ou seja, a frequência, né? Se eu falo bem fininho ou se falo, né, grave, né, grave, grosso, e essa questão do timbre que permite que a gente distingua sons de fontes diferentes, né? Lá você consegue, inclusive, visualizar através de figuras. Se você não gostou das figuras do livro, vá para a internet e aí a gente encontra aplicativos na internet que permitem simular essas ondas. Tem até aplicativo que permite que você construa a sua onda. Você vai somando ondas de tal modo que você mantém ali a altura, né, ou seja, a frequência do som como um todo, mas com formatos diferentes, do jeito que você fez com o braço aí. E aí depois você pode ouvir o resultado, como se fosse uma onda sonora, e você vai percebendo as diferenças. Dá para fazer isso com aplicativos da internet. O FET Colorado tem lá um aplicativo sobre isso, tá? Muito obrigado, professora. Obrigada a você. Viu? E ó, você aí de casa, aproveita e estuda esse tema. Revisa, até porque a física te leva para novos mundos. Aqui com a gente, Naelton Araújo, astrônomo que trabalha no Planetário da Gávea, Rio de Janeiro. Naelton, vem cá. Tudo bem? Tudo bom, beleza? Vem cá, quanto tempo você trabalha lá? Mais de 10 anos, cara. E o que mudou de lá para cá? Muita coisa, né? A área de astronomia, todo dia você descobre coisas novas, você tem que se manter atualizado o tempo todo. E onde a astronomia encontra a física? Cara, a astronomia está sempre junto com a física. A gente usa a física o tempo todo. Física e astronomia são irmãs. A gente trabalha com a luz das estrelas, então a gente tem que medir a luz, a gente tem que determinar o movimento dos astros, olha a mecânica aí, né? Você tem que ter determinações de gráficos, matemática, que física e matemática são irmãs. Então a gente usa o tempo todo a física. A física é a ferramenta para a gente estudar os astros. E o pessoal que quer estudar astronomia, como é que está o mercado de trabalho hoje em dia? Pois é, o mercado de trabalho de astronomia, 80% vai para pesquisa. Vai trabalhar na universidade, vai ter que dar aula, vai fazer pesquisa também. Mas, certamente, ele não vai poder fazer isso só com a graduação. Ele vai ter que ter pelo menos um doutorado. Nem mestrado só, não. Pelo menos um doutorado. Então, quanto mais cedo entrar na iniciação científica, vai ser melhor. Outra área que está em expansão é a área de divulgação, a área de ensino, que é a área que eu trabalho. Vai trabalhar em planetários, museus de ciência, e nesses lugares esse mercado está em evolução, porque estão surgindo muitos planetários novos. Ou seja, se eu disse que eram uns 80% que iam para pesquisa e ensino, desses 20% que sobraram, acho que uns 15% aí seriam a área de educação e ensino em planetários, museus de ciências e centros de ciência. Você lembra do momento na sua infância ou na sua vida que você pensou, vou ser astrônomo? Cara, desde que eu me entendo por gente, eu falo que quero ser astrônomo, pensando que eu queria ser astronauta, né? Já vi que não dava muito certo. Mas, cara, eu comecei a falar, quando eu falei astronomia, sem trocar o R para o L, já dizia, isso eu quero ser. Só que para mim era uma fantasia que eu não achava que nunca ia se realizar. Eu sempre vi muita ficção científica na televisão, viciado em ficção científica, né? Eu não brincava de jogar bola, de soldado, de corrida, não, era nave espacial, os colegas que aguentassem, né? Tinha uns 2 colegas que me aguentavam só brincando de nave espacial. Mas
Aí uma vez eu fui ao planetário da Gávea. E isso foi a primeira vez que eu vi uma pessoa trabalhando sendo da área de astronomia. E já começou a me dar uma fantasia de que isso poderia ser algo real. Mais tarde, no nível primário, eu encontrei um livro, uma caderneta explicando como é que era uma carreira de astronomia e eu comecei já a achar que é possível fazer um curso de astronomia. Descobri que perto de onde eu morava tinha, eu moro na Ilha do Governador, a Ilha do Fundão, onde fica o UFRJ, que é o curso de graduação em astronomia. As coisas começaram a ficar realistas, né? Só que no segundo grau, no meu tempo era segundo grau, agora é nível médio, né? A gente tinha um curso no colégio que eu podia ir, que era o mais perto de astronomia, era química. Né? Aí todo mundo ia fazer engenharia química por causa do petróleo, etc e tal. Eu cheguei, os colegas todos, não, tira essa coisa de astronomia da sua cabeça, isso é coisa de maluco. A família falando, tu vai morrer de fome olhando estrela. Aí, pô, fui lá fazer a inscrição do vestibular, preenchi lá engenharia química. Moça, me dá outro papel aí. Aí, astronomia. Naquele momento você falou, não vou fazer. Chega, não dá. Vou fazer astronomia, que seja o que Deus quiser. E passei logo de cara, não tive que fazer nem pré-vestibular, naquele tempo pré-vestibular era caríssimo, né? Fui fazer astronomia, demorei uma eternidade para me formar, mas comecei a trabalhar junto com a astronomia e hoje em dia estou feliz da vida aí, pela minha silhueta dá para ver que eu não morri de fome. Você disse que sempre gostou de ficção científica, desde criança. E hoje, você continua gostando? Mais ainda. Mais ainda. Naquele tempo eu era amador, né? Gostava de ficção científica. Agora sou um fanboy profissional. Tracker toda a vida. E graças a Deus eu tenho a facilidade no meu emprego de trabalhar com isso. Porque o Planetário do Rio é da Secretaria de Cultura. A gente tem muito trabalho com áreas culturais. A gente usa a ficção científica para atrair o público. Os nossos programas de planetário têm a temática de ficção científica. O Planetário do Rio tem um cineclube de ficção científica, que quem está à frente, lógico, sou eu. Né? E vou dar cursos de ficção científica lá também. Então eu estou podendo usar aquilo que me divertia como profissão. Isso é ótimo, né? Isso é uma maravilha. Quando você pode trabalhar no que você gosta, na astronomia, ainda mais naquela coisa que você julga que é só um hobby, melhor ainda, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, você continua estudando física? O tempo todo. O tempo... Eu trabalho com divulgação científica. Eu informo ao público o que é, o que não é verdade em área de astronomia. Tem muito cochicho nessa área. Se você não tem a base de física, você vai acreditar em qualquer história que aparece. Aí, gostei da sua camisa. Nesse contexto, então, já que você gostou, acontecem mesmo abduções, pessoas, animais? Isso é verdade ou é ficção científica? Olha, essa história de ET açougueiro não me convence, não. Isso aí é uma coisa muito legal, tal, mas não é um fato, né? Mais uma mitologia, um folclore, né? É coisa do UFO e tal. Por mais que eu goste de ficção científica e continuo gostando das histórias de ficção científica, também sou fã de Arquivo X, isso só é história mesmo. Dá para aprender física com material de ficção científica? Dá para aprender alguma coisa, sim. Apesar que o que você vai aprender é mais uma motivação. Você vai poder perceber onde você aplica aquela ideia que você viu em física que você achava que não servia para nada. Por exemplo, na área de física, que eu posso me lembrar, o filme Interestelar, em que tem aquelas naves espaciais, o movimento delas girando para gerar gravidade artificial, é a tal da força centrífuga que a gente aprende e acha que não serve para nada, né? Você tem livros muito bons, como livros do Isaac Asimov, Arthur Clarke. Você tem Arthur Clarke, então, tem um livro chamado Vento Solar, que tem aplicação de física o tempo todo, né? De naves espaciais, de voos, de radiação, mecânica, movimento, tudo você vai encontrar lá. Ele não vai estar ensinando física para você, mas você vai identificar aquilo que você aprendeu numa coisa mais ou menos prática, né? E o ideal é que você faça naquele momento que você não está estudando, que você está pensando, vou descansar minha cabeça, e você vai estar vendo e lá dentro da sua cabeça você vai identificar, não, isso aí é o que eu aprendi em mecânica, aquilo ali que eu aprendi em eletromagnetismo, aquilo que eu aprendi em eletricidade, você vai encontrar as coisas ali. Essa intimidade com os fatos científicos e físicos vão trazer a sua memória enquanto você descansa. Ou seja, sua mente vai estar lá descansando e vai estar aprendendo ao mesmo tempo, né? Exatamente, isso aí. Isso é legal. Que bacana aí, ó. Ficção científica ajudando em física, que já prepara a gente pro Enem, não é? Sem dúvida. Olha, muito obrigado pela sua presença, de verdade, viu? Como eu posso me despedir em Klingon? Klingon é Kapla. Kapla. Assim é o vulcano. Assim, Paz e prosperidade.
Paz e prospere. Paz e prospere. O Kapla era o E inimigo. o Kapla? O Kapla é do Klingon, é inimigo do Vulcano. Ah, então não pode juntar os dois. É isso, galera. Pra quem estuda, o universo sempre conspira a favor. Até a próxima.